Nosso artigo científico de hoje é sobre treinamento auditivo cognitivo em sujeitos após a Covid-19. A análise dos efeitos da intervenção em adultos. Então, esse estudo aqui, eles pegaram sujeitos entre 18 e 59 anos de idade, do gênero masculino e feminino, e fizeram uma análise do antes e depois do treinamento auditivo cognitivo, que é diferente do treinamento auditivo puro. Então, eles pré-exposição ao treinamento auditivo, eles passaram por uma avaliação neuropsicológica breve, que é o Neupsilin. Eles foram avaliados potencial cognitivo, onda P300, nessa identificação, né, com estímulo de fala. E um questionário sobre autoconhecimento, sobre o quanto aquela questão do pós-Covid, né, dos déficits cognitivos, o quanto aquilo impactava na vida da pessoa. E esses testes foram realizados após o treinamento auditivo. E o que eu achei de muito interessante aqui, deixa eu achar aqui a parte que eu marquei, tem todas as sessões, eles foram submetidos a apenas 6 sessões. Por ser estudo, quanto mais sessões tem, maior chance de perda de material de pesquisa, porque as pessoas acabam desistindo e os atendimentos aconteceram uma vez por semana, com duração de 50 minutos. Então, foram 6 sessões. Nas sessões de treinamento auditivo cognitivo, as pessoas foram expostas a treinamentos auditivos em campo livre, com caixa acoplada, tudo, o ambiente acusticamente tratado, não necessariamente significa que foi dentro de uma cabine, aqui não diz isso, só fala que foi em campo livre, provavelmente numa sala acústica. Após a intervenção, esperou-se um tempo de 2 meses para reavaliar os sujeitos com as avaliações, que tiveram todas, do processamento auditivo central, o questionário de autoconhecimento, o Neupsilin e o P300. Quanto ao tempo de reavaliação, não há um consenso na literatura em relação a isso, para a gente ver onde chegaram os resultados. Lá em 2007, 2008, que foi quando eu comecei a estudar o processamento auditivo central no Cefac, em São Paulo, a gente esperava 40 dias, no mínimo, para depois reavaliar o processamento auditivo central. E nesse aqui, olha que isso foi em 2007, 2008. Atualmente, esse estudo aqui é de 2020. Eles fizeram essa questão, avaliaram essa questão do tempo. Então, por o trabalho, eles escolheram 2 meses, que vão dar 60 dias. Por que esperar esse tempo? Porque o cérebro precisa de um tempo para ele fixar a neuroplasticidade. Então, a partir do momento que você aprende algo novo, você precisa de uma média de 6 a 8 semanas a partir do momento que você é exposto àquele estímulo. E ele precisa ser treinado, não adianta só ser exposto ao estímulo uma única vez. Então, a neuroplasticidade, ela precisa desse tempo para poder fixar, para poder acontecer, na verdade. Outro ponto muito interessante que eu achei aqui foi que o modelo de intervenção terapêutica na reabilitação integralizada, cognição mais habilidades auditivas, teve um resultado muito maior. Então, o treinamento auditivo cognitivo possibilita uma reorganização neural em virtude da neuroplasticidade. Então, só treinamento auditivo ajuda. Só treinamento cognitivo também ajuda para um certo caso, mas quando se tem um déficit cognitivo e tem uma relação específica com o processamento auditivo central, a deterioração das habilidades auditivas, e isso acontece com o nosso envelhecimento de forma natural, então nós podemos reduzir o impacto disso se nós realizarmos treinamento auditivo associado ao treinamento cognitivo. Isso eu fazia, deixa eu lembrar o ano, acho que 2010 já, 2010, 2011, 12, por aí, eu
já fazia os exames de P300 e eu fazia terapia do P300 e terapia do processamento. Eu fazia a mesma coisa, só que separado. E depois eu comecei a juntar e comecei a ter resultados muito bons. E agora, lendo esse artigo aqui, eu não tinha feito ainda a associação, porque eu trabalho com o método Sena, que é um tipo de estimulação neurocognitiva. Neuroauditiva, desculpa. O Sena é uma estimulação neuroauditiva. E essa estimulação neuroauditiva, o paciente ele pode ficar ali assistindo um vídeo, colorindo, fazendo alguma coisa, né, desse tipo, um trabalho manual. Quando eu aplico nesses pacientes algo cognitivo junto, eu tenho respostas melhores e mais rápidas. Então, isso já, para mim, na prática clínica, isso já é muito visível. O terceiro ponto desse estudo que eu queria comentar, a questão de idade, que é uma outra hipótese levantada em um dos artigos aqui, que eu também cheguei a ler, que foi treinamento auditivo em idosos com perda auditiva, treinamento auditivo cognitivo em idosos com perda auditiva. Mas a intenção era adaptar a prótese, não foi reabilitação cognitiva desse outro artigo. Então, eles colocaram esse seguinte comentário aqui na discussão. Outra hipótese levantada, que o sistema nervoso auditivo central desses sujeitos necessita de maior tempo para gerar neuroplasticidade. Então, quanto mais nós envelhecemos, mais tempo nós precisamos na questão da reabilitação, porque o envelhecimento demora um pouco ao corpo realizar essas respostas da neuroplasticidade. Considerando o exposto no estudo 22, que é esse outro que eu li, que fala sobre treinamento auditivo cognitivo para adaptação de aparelho auditivo em idosos, o qual os autores relatam um tempo hábil de 2 a 6 meses após o treinamento auditivo. Então, o que eu tenho visto hoje em dia? As pessoas fazem o treinamento auditivo, estão no consultório e já querem imediatamente serem reavaliados. Muitas das vezes, a gente vê o resultado dentro da terapia. Porém, outros vão demorar um pouco mais. Tanto que quando a gente aplica o método Sena, que ele é uma estimulação neuroauditiva, a gente consegue perceber o pico dos pacientes em 3 meses, que é o tempo da neuroplasticidade. Tá aí a justificativa porque precisamos esperar um tempo. E porque o paciente precisa estar em constante estimulação e treinamento daquilo que ele é exposto. Para fechar nosso vídeo de hoje, o estudo do potencial cognitivo, para a gente encerrar, vamos aqui na última parte, onde vai falar sobre a questão, as respostas que apresentaram no P300. O P300, que é o potencial cognitivo, né? A onda P positiva, ela vem em 300, que é referente ao funcionamento do lobo frontal. O que foi observado? Observou uma considerável mudança na latência e a amplitude. O que aconteceu referente à neuroplasticidade? A latência diminuiu, então ficou mais rápido o tempo de resposta e aumentou-se a amplitude. Isso significa que melhorou a discriminação de função auditiva e potencial de aprendizagem. Isso é maravilhoso. E o que são essas habilidades relacionadas ao P300? Atenção, habilidades cognitivas e funções executivas, incluindo atenção e memória. Então, treinamento auditivo associado ao treinamento cognitivo, que tem relação com processamento auditivo, tem relação com envelhecimento, tem relação com inícios de demências, tem relação com várias coisas, vários fatores. Basta a gente avaliar o paciente para escolher qual o melhor tipo de intervenção. O treinamento auditivo não necessariamente significa que ele tem que ser dentro de uma cabine. Pode ser feito na cabine, pode ser feito fora da cabine, em campo livre, pode ser feito dentro da cabine com campo livre ou com fone. Pode ser feito fora da cabine com fone ou campo livre também.
Pode ser feito em ambiente totalmente aberto, não acusticamente tratado. Tem várias e várias formas e técnicas de fazer o treinamento auditivo. Tem também o treinamento auditivo computadorizado. Nós temos vários aplicativos que também fazem treinamento auditivo. Então, o que é importante? Qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é aquele que se adequa à sua realidade. Esse é o melhor tratamento. Porque aquele profissional que trabalha, vamos supor, disfagia, hospital. Ele não vai trabalhar com processamento auditivo, ele não vai trabalhar com treinamento auditivo. Por quê? Porque dentro do hospital a demanda é outra, a demanda é disfagia. Tem o declínio cognitivo? Sim. Mas isso a gente resolve depois que sai do hospital. Então, cada especialista na sua área. E eu não vejo problema algum você estar com um profissional que de repente diga, eu não sou especialista nessa área, eu vou te encaminhar para o meu colega. Eu acho isso de uma nobreza gigantesca, você trocar pacientes com seus colegas de acordo à demanda e à necessidade que cada um tem. Então, esse foi nosso estudo de hoje. Eu vou pedir vocês, para quem não me segue, começar a me seguir, para mais assuntos interessantes aqui no canal da Fono. E o nome do artigo foi Treinamento Auditivo Cognitivo em Sujeitos após Covid-19, uma análise dos efeitos de intervenção em adultos. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero vocês no próximo estudo. Muito obrigada por estarem aqui. Quem puder, deixe um like para mim, comece a nos seguir. Mandem perguntas, mandem dúvidas. Estou à disposição aqui no nosso canal.